Olá! Tudo bem com vocês? Ai, que saudade, gente, que eu tô de vocês. Queria estar vendo a carinha de vocês aqui agora, mas não dá. Vamos marcar um dia da gente se encontrar, vamos fazer uma aula online. Vou conversar com os pais de vocês para ver se isso é possível e a gente marca, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer uma atividade para terminar a apostila de ciências. Vamos lá? Apostila azul. Nós paramos na página 168. Agora eu vou ler para vocês a 171 para a gente finalizar a apostila de ciências numa aula curta e gostosa, tá bom? Encontrem essa página aí, queridos, por favor. 171. Eu pus ali na lousa, ó. Enquanto vocês encontram, eu já vou lendo, tá? Acompanhe a seguir uma lenda sobre a origem do teatro de sombras. A origem do teatro de sombras. Diz uma lenda antiga chinesa que no ano 121, o imperador Wuti da dinastia Han, muito triste com a morte de uma bailarina que amava, exigiu que o mago da corte a trouxesse de volta do reino das sombras ou ele mandaria decapitá-lo. O mago da corte, com medo, usou a imaginação e confeccionou uma silhueta de bailarina usando uma macia pele de peixe. Depois mandou armar no jardim do palácio uma cortina branca de modo que ficasse contra a luz do sol, deixando transparecer a luz. No dia marcado para a apresentação, toda a corte e o imperador se reuniram no suntuoso jardim do palácio. Ao som de uma flauta, o mago fez surgir a sombra delicada de uma bailarina, se movimentando com graça e suavidade. Nascia assim o Teatro das Sombras. Ok, tem até uma ilustração aí. A gente falou isso na aula anterior, falamos sobre isso. A atividade vem na outra página. Era uma proposta para fazer montar como se fosse uma maquetezinha de Teatro das Sombras. Eu deixei à vontade para vocês que quiserem tentar fazer em casa, porque isso era para ser feito na escola, mas a gente não tem condições de fazer isso agora lá. Fica uma proposta de atividade para quem quiser fazer em casa, tá? Para terminar, nós vamos responder essas questões aqui, da 174. Eu vou lendo para vocês e a gente vai achar todas as respostas. Vamos nos aproximar um pouquinho. Vamos lá. Tem até aqui em cima, antes, ó, você sabia, às vezes as sombras formam imagens surpreendentes. Sabendo disso, alguns artistas criam silhuetas incríveis utilizando objetos diversos. Eles são verdadeiros mestres das sombras. Essa é uma obra dos artistas Tim Noble e Sue Webster, que projeta na parede a sombra de uma mulher com a utilização de sucatas. O que ele usa é uma coisa, mas a sombra refletida é outra bastante diferente. Em casa, vamos fazer, né? Na lenda chinesa do Teatro de Sombras, primeira pergunta: qual foi a fonte de luz usada pelo mago? Quem que vai lembrar? Vejam aqui, ó. Diz uma antiga lenda chinesa e conta toda a tristeza dele. Como que o mágico fez, ó? No dia marcado para a apresentação, toda a corte e o imperador se reuniram no suntuoso jardim. Ao som de uma flauta, fez surgir a sombra delicada de uma bailarina. Se ele fez no jardim, olha o que ele usou aqui, ó. Ele usou uma cortina, de modo que ficasse contra a luz do sol. Então, esse aqui tá fácil. Qual foi a fonte de luz usada pelo mago? Foi a luz do sol. Certo? Vamos à segunda pergunta? Eu vou manter a apostila aqui e vou lendo para vocês. Qual foi o objeto usado para interromper a luz e formar a sombra? Isso ele foi muito inteligente, ó. A bailarina foi feita com pele de peixe. Ele usou esse material para contornar o corpo, assim, parecendo o corpo de uma bailarina mesmo, de uma silhueta feminina de uma bailarina. Então, aqui, ó, a bailarina foi feita com pele de peixe. E a pergunta C: que superfície foi utilizada para a sombra ser projetada? Lembram-se que a gente falou? Que para ter sombra tem que ter uma fonte de luz, um objeto e depois uma superfície para aparecer a sombra, né? Nesse caso aqui, qual que foi, ó? Uma cortina branca, que ele usou para a luz atravessava, aí a silhueta da boneca que ele fez com pele de peixe refletia
na cortina branca. Então, nesse caso aqui, ó, que superfície foi utilizada? Uma cortina branca. Tranquilo? E depois? Depois tem mais, ó. Observe a ilustração de um teatro de sombras. Olha a menina assistindo, olha o menininho lá atrás. Tá faltando alguma coisa, gente? Vamos pensar? Que material está faltando para que seja possível a formação das sombras? Tem o chão, que é onde vai ser projetado. Tem um objeto no meio, tá faltando a mais importante, a fonte de luz. Vejam, aqui já escrevi, ó. Está faltando a fonte de luz da parte de trás da caixa para formar as sombras. Vejam onde está o menino, ó. Aqui atrás dele está faltando uma fonte de luz, ó. Deve ter, porque senão não teria a sombra refletida, mas nós não estamos vendo. Então, para a nossa interpretação da cena, está faltando a fonte de luz. E o exercício 3. No teatro de sombras, o que precisa ser feito para que a sombra pareça maior? Uma das frases está certa, vamos ver qual é? A primeira, colocar o boneco mais perto da fonte de luz. Para parecer maior, tem que estar mais perto. A gente já viu isso na outra atividade. A outra frase, colocar o boneco mais longe, aí seria o contrário. Aí seria refletido, a sombra ia aparecer menor ainda. Quanto mais perto, maior. Certo? E para terminar as ciências, hein? Olha que nós vamos terminar ciências. A apostila nova já tá linda lá. Então aí nós temos coisas bem legais em ciências, na apostila nova. Isso aqui eu desenhei, ó. Vamos ver se vocês acham meu desenho bom, mais ou menos bom, ou ruinzinho. Vamos ver? Ó. Façam um desenho, isso aqui vocês vão fazer em casa. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu achei legal fazer com uma árvore, porque ela fica bem bonita. E a gente tá acostumado a ver em lugares abertos, jardins, sempre tem um reflexo no chão. A gente vê a sombra das árvores, né? Então vamos lá. Faça um desenho sobre a lenda chinesa do teatro de sombras. Não se esqueça de colocar todos os elementos necessários para a formação das sombras. Quais são os 3 elementos? A fonte de luz, o objeto e um lugar onde a sombra vai ser refletida. Eu escolhi uma arvorezinha, ó. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não pode esquecer a fonte de luz, o objeto e a sombra. E se colocar a fonte de luz aqui? O objeto e a sombra. Se colocar a fonte de luz aqui, o objeto e a sombra. E se colocar a fonte de luz aqui no alto? O objeto e a sombra refletida vem para aqui embaixo. Tá bem? Tá tranquilo? E aí a gente termina essa apostila de ciências. Já ficamos... Essa parte aqui da apostila, pessoal, a gente não teve tempo nem de colorir. Se vocês quiserem colorir em casa, ó, se vocês tiverem tempo, acho que nós temos bastante tempo agora, né? Para fazer as coisas, para terminar essa apostila com capricho. Deixar ela bem colorida, tá legal? Então, encerramos ciências. Eu vou colocar no plural essa atividade aqui e mais uma sugestão para vocês assistirem o filme da Turma da Mônica falando sobre a Páscoa. É bem bonitinho, conta a história... não posso falar, mas é bem bacaninha. Assistam que vocês vão gostar. Conta um pouquinho da história, dessa história de ovos de Páscoa. Como assim, se o coelho não bota ovo, por que o bicho escolhido é o coelho? Se o coelho não bota ovo, o ovo nunca é de chocolate, porque inventaram de chocolate. Então tem toda a historinha contada ali com a turminha da Mônica e o Ziraldo contando e vai ficando bem bacana, tá bom? Então essa atividade vai ficar disponível para vocês na quinta-feira, dia 6, 7, 8, dia 9, junto com o vídeo do Maurício de Souza e junto com uma outra atividade. Então, vocês vão entrar lá no plural, vai ter 2 tarefas de ciências e um vídeo para vocês assistirem, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Beijo para vocês e para a família de vocês. Saudade de vocês. Tchau, queridos.